Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. E o nosso contato nesta segunda-feira é com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese. Bom dia, Fausto, bem-vindo. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Fausto, na última quinta-feira, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou que o PIB do Brasil cresceu 2,9% no ano de 2022. Já na sexta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com os representantes de entidades sindicais. E os representantes das entidades sindicais cobraram do governo serem ouvidos no processo de elaboração da política econômica do país. Eles ofereceram ao ministro uma série de projetos ligados à geração de emprego, sistema tributário e crescimento econômico. O presidente da CUT, o Sérgio Nobre, afirmou que os sindicalistas vão reivindicar do ministro a maior participação nos conselhos de elaboração de políticas econômicas do governo, como, por exemplo, o CARF. De acordo com o Sérgio Nobre, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não pode ter só representantes dos empresários para decidir sobre questão de tributações. O presidente da CUT disse ainda que os sindicatos manifestaram ao ministro descontentamento em relação à elevada taxa de juros, que hoje está em 13,75% ao ano, e já adiantaram para o Haddad que vão fazer manifestações no dia 21 de março, quando o Comitê de Política Monetária, o Copom, se reúne para definir a taxa básica de juros. Também falaram sobre a questão do salário mínimo. Mas é importante, nesse contexto, Fausto, mostrar que os trabalhadores agora voltam a ter voz, voltam a ter palavra para conversar com o governo. Isso é muito importante para a gente encontrar caminhos que levem ao crescimento econômico, à retomada do crescimento econômico, à geração de empregos, não? Sem dúvida, Rafael. E é importante, nós estamos começando o mês de março, ou seja, nós estamos entrando aí no terceiro mês de governo, e as centrais sindicais e os movimentos populares se reuniram com o ministro da Fazenda. Esse é um dado bastante relevante, né? Se reuniram com o ministro da Fazenda para discutir o projeto de desenvolvimento do Brasil, ou seja, de alguma forma colocar as posições, colocar as questões, as preocupações, as propostas em relação a um projeto que busca mudar o Brasil. E não tem como mudar o Brasil sem você levar em consideração as demandas, as necessidades da maior parte da população. Então, de alguma forma, a Fazenda, né, se reunir com as centrais sindicais, com os movimentos populares, é um movimento bastante importante, significativo e simbólico. Né? Simbólico porque é normal que as centrais sindicais, os movimentos se reúnam com o ministro do Trabalho, com os outros ministros, etc., mas o ministro da Fazenda, normalmente, ele é lá uma espécie de anteparo ali de toda a discussão econômica, mas, ao mesmo tempo, sem, de certo modo, organizar ali a economia, um projeto econômico, né, que se coadune, né, que se relacione com o projeto de desenvolvimento que está sendo colocado em outros espaços, a gente sabe que de fato ele não anda. Né? Não existe projeto de industrialização, não existe projeto de geração de emprego, se a Fazenda, de certo modo, não desenhar a política econômica vinculada com o objetivo de melhorar o crescimento econômico, industrializar o Brasil e avançar aí na geração de emprego e renda. Então, tudo isso, de certo modo, foi bastante importante para que a gente pudesse colocar ali para o Haddad, né, para o então ministro Haddad, as demandas e as necessidades da classe trabalhadora em geral. Acho que um dado também importante ali, Rafael, foi o debate sobre o CARF, uma vez que é fundamental que esse conselho, que é uma espécie de um conselho tributário, onde as demandas tributárias são discutidas e que está sendo objeto de discussão no Congresso Nacional por meio da medida provisória, precisa restabelecer o tal chamado voto de qualidade, e esse voto de qualidade de desempate, né, tem que ser para o governo, mas não só isso, né, é importante que você reorganize esse conselho e que nesse conselho passe a compor a sociedade. Não é possível que num conselho onde 90% das demandas são demandas da sociedade em geral, ou seja, são demandas, inclusive, da maior parte de pessoas físicas, não tenha ali membros da classe trabalhadora. Na verdade, tem só numa Câmara e em torno de 6 membros, num conselho que tem quase 200 pessoas, e que a grande parte desse conselho seja empresários.
é importante também que a gente recoloque o debate para o conjunto da sociedade, afinal de contas, o papel da tributação, o papel da fiscalização da tributação, o papel da arrecadação, como a base de entrada e a base de financiamento do conjunto das políticas públicas. Quando falta recursos para a saúde, quando falta recursos para a educação, a gente está falando de recursos que deveriam ter entrado e muitas vezes não entram, inclusive por subterfúgios aí de grandes empresas, grandes corporações. Só para você ter uma ideia, Rafael, no CARF hoje tramita mais de R$ 1 trilhão em demandas ali de questionamentos tributários. E aí, tendo empate, até então no governo passado, o crédito era para a empresa. Com a medida provisória, volta para ser para governo. Lembrando que governo, uma vez que foi definido no CARF a demanda, não tem mais direito de recorrer na justiça. E o contrário, quando a empresa perde no CARF, ela ainda pode recorrer na justiça. Enfim, esse foi um dos debates que aconteceram na sexta-feira, mas foi bastante importante centrais sindicais e movimentos populares se reunirem com o ministro da Fazenda. E já no próximo dia 21, como informou o Sérgio Nobre, os trabalhadores vão se manifestar contra a manutenção dessa taxa básica de juros de 13,75% ao ano. Com essa mobilização, que partiu inclusive do presidente da República, você acha que o Copom vai começar a indicar um processo de reversão dessa alta da taxa básica de juros? Fausto, como é que você avalia a próxima reunião do Copom? Então, Rafael, a gente precisa fazer um grande debate aí sobre a questão das taxas de juros, né? O Brasil cresceu aí, como foi falado, como foi anunciado na quinta-feira, né? 2,9%, mas o Brasil ficou em 28º em crescimento econômico no 2022, comparando com os demais países do globo ali, numa lista de 50 países, nós ficamos na metade para baixo, né? O Brasil também está crescendo menos que o mundo. Ou seja, nós sabemos, né, todos os dados já indicam que o nosso problema de inflação não é um problema de inflação de demanda, ou seja, o Brasil não está crescendo e por isso está subindo a inflação. O Brasil vive um problema sério de inflação de oferta, ou seja, a questão do preço do combustível, o preço dos alimentos, os preços internacionais em especial, muito causados pela pandemia e pela guerra da Ucrânia, estão jogando os preços para cima. Ou seja, o nosso problema é um problema que passa, na verdade, pelo cenário que nós estamos vivendo. O Brasil tem uma inflação bastante controlada, se for comparar inclusive com outros países do mundo, inclusive com a própria Europa, e o Brasil tem espaço sim para reduzir a sua taxa de juros. E reduzir a taxa de juros é fundamental para que as empresas acessem crédito mais barato, porque as pessoas físicas, né, as pessoas em geral, consigam acessar crédito. É importante porque quando as empresas têm uma taxa de juros mais baixa no mercado, a tendência é que o investidor volte a investir no setor produtivo e faça o Brasil voltar a crescer. É bom lembrar que o Banco Central é autônomo, então o mandato do atual presidente do Banco Central vai até o final de 2024, ou seja, a relação entre o governo federal e o presidente do Banco Central, que foi escolhido pelo então presidente Bolsonaro, precisa de alguma forma caminhar ali para o crescimento do Brasil, e nós precisamos, enquanto sociedade, chamar ali a responsabilidade do Banco Central para aquilo que está definido, inclusive na lei que define a autonomia do Banco Central. Não é só a inflação a discussão que o Banco Central precisa se preocupar, o Banco Central precisa se preocupar com o crescimento econômico e com a geração de emprego e renda. Isso está no artigo 1º da lei que criou a autonomia do Banco Central. É importante, então, que o Copom e depois o Conselho Monetário Nacional façam uma discussão significativa sobre quais são os parâmetros que o Brasil precisa se organizar para definir a sua taxa de juros. Mais importante até do que a definição da taxa de juros é a sinalização para o mercado e sinalização para a sociedade em geral, que a partir de agora, Banco Central e o governo, em especial a equipe econômica, vão estar monitorando, vão ter como referências da definição da meta e da taxa de juros a questão do crescimento econômico e da geração de emprego e renda. De alguma forma, nós precisamos fazer esse debate com a sociedade, um debate que muitas vezes a sociedade não entende muito bem, porque dá a impressão que juros nós estamos falando somente ali do crédito, né, do cartão de crédito, do cheque especial, do crediário, mas na verdade a taxa de juros ela é um preço significativo da economia e ela interfere nas decisões econômicas do mercado como um todo e do investimento, que é algo fundamental para que o Brasil volte a crescer. Então, olhando para esse cenário, nós precisamos sim pressionar o Banco Central, pressionar o próprio governo
para que a gente estabeleça novos parâmetros de definição dessa taxa, que de alguma forma pode ou não indicar uma mudança significativa para onde vai a nossa economia. A gente está conversando com o Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do DIEESE. Para a gente terminar, Fausto, vamos falar também de uma outra reivindicação dos trabalhadores na reunião que foi feita na última sexta-feira com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é o aumento do salário mínimo. O presidente Lula colocou em R$ 1.320, fixou em R$ 1.320 o valor do mínimo, mas os sindicatos reivindicam um valor maior, né, a construção de uma política de valorização do salário mínimo para os próximos anos. O Sérgio Nobre, presidente da CUT, por exemplo, disse que os sindicalistas fizeram o cálculo e que se a política de valorização do salário mínimo não tivesse sido interrompida pelos governos de Temer e Bolsonaro, o salário mínimo hoje seria de R$ 1.382. E, de acordo com o Sérgio Nobre, é esse o valor que as centrais sindicais, os trabalhadores, vão cobrar do governo, para que essa seja a diferença alcançada pelo governo. Como é que você avalia também essa disposição dos trabalhadores de lutarem por uma política de valorização do salário mínimo, uma valorização real do salário mínimo? Então, Rafael, cumprido o acordo, né, que houve entre o ministro do Trabalho e as centrais sindicais e o presidente da República, já foi editado o decreto que instala aí o grupo de trabalho para negociação sobre o futuro do salário mínimo. Muito provavelmente, nas próximas semanas, a gente vai ver esse grupo se reunindo e o grande debate é a reinstalação da política de valorização do salário mínimo. O presidente Lula já tem falado em vários espaços, em várias entrevistas, que é importante que o salário mínimo tenha garantido o seu poder de compra, ou seja, o índice de inflação, mas que incorpore também na definição do seu reajuste a questão do crescimento econômico. Muito provavelmente o que a gente caminha é para um reolhar ali da política anterior, que foi suspensa pelo governo Bolsonaro, que é a política que é a garantia do INPC, ou seja, da inflação, mais o PIB da economia. Definir de quanto e quando, né, em que momento que esse PIB vai ser colocado, eu acho que é uma discussão bastante significativa. E a outra questão está posta é a perda, né? Na verdade não é a perda, é o não pagamento da política de valorização do salário mínimo pelo governo Bolsonaro. Isso dá cerca de 6%, né? Ou seja, o salário mínimo deveria estar em torno de 1.380 e ele foi anunciado agora para maio 1.320. Bem, se a gente pegar o 1.302 para 1.320, a gente vai ver que pode ser a primeira parcela, pode ser o começo dessa nova política. De um lado, o pagamento da política a partir do para frente e a busca aí da recomposição até chegar nesse 1.380. É claro que não é o 1.380, porque o ano que vem, se tudo caminhar como a gente espera, o salário mínimo tende a ser valorizado, ou seja, ele tende a ter a inflação, mais o PIB, e aí você coloca mais um percentual em cima para recompor, de certo modo, o que deveria ter sido pago no governo anterior. Acho que essa é uma boa saída, uma boa discussão que precisa ser feita, mas ela vai acontecer ali no grupo de trabalho, na negociação com o governo. Importante, né? Por que foi importante essa discussão, inclusive com o ministro da Fazenda? Porque no grupo de trabalho está lá a Fazenda, está lá o planejamento, a gente precisa fazer essa discussão do ponto de vista estrutural e como o salário mínimo impacta a vida das pessoas, melhora a economia, avança aí na distribuição de renda, e esse é um indicativo importante para a melhoria aí do consumo, para puxar a economia para frente, para sinalizar que o Brasil está entrando numa outra fase e que a questão do crescimento econômico passa inevitavelmente pelo debate do desenvolvimento social. Eu acho que o salário mínimo é um dos grandes elementos aí de você melhorar a distribuição de renda no Brasil, não só entre as classes, mas também nas regiões. O salário mínimo impacta de maneira decisiva nas regiões mais pobres, nas periferias e de alguma forma reativa o consumo. Então, debater salário mínimo é também de alguma forma estar debatendo uma nova política econômica que vai impactar diretamente a vida real da maior parte dos brasileiros. Vamos lembrar que quando a gente fala de salário mínimo, nós estamos falando de cerca de 60 milhões de pessoas que são impactadas diretamente por ele. Então, pensar e debater tudo isso é uma tarefa aí para os próximos 45 dias entre centrais sindicais e governo. A gente espera que até maio, até o 1º de maio, essas definições já tenham sido concluídas e que de alguma forma a gente possa aí ter uma nova política, colocando aí as perspectivas do para frente de uma melhoria aí, em especial naqueles que ganham muito pouco. Agradecer a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE aqui no Jornal Brasil Atual. Fausto,
obrigado pela tua participação. Ótima semana para você e a gente continua em contato. Grande abraço, Rafael, e boa semana a todos. Conversamos com Fausto Augusto Júnior, aqui no Jornal Brasil Atual.